Olá, investidores, sejam bem-vindos ao programa Giro da Semana, hoje sexta-feira, dia 12 de abril de 2019. Comentar aqui nesse programa os principais acontecimentos. Últimos pregões foram de bastante volatilidade para o Ibovespa, principalmente nessa sexta-feira, a Bolsa recuando mais forte. Em meio ao noticiário político, todos os investidores atentos e na expectativa pelo avanço da PEC da Previdência no Congresso. Havia, na verdade, uma expectativa que essa PEC ela poderia ser votada no início da próxima semana, mas algumas declarações de deputados do próprio governo deixaram entender que essa PEC pode sofrer algum tipo de atraso, dado que entrou uma outra PEC antes da Previdência na votação da CCJ. Então esse tema, como todo mundo sabe, o investidor ele fica muito sensível, esse noticiário acabou pressionando o Ibovespa. Além disso, nessa sexta-feira, as ações da Petrobras chegaram a cair mais de 7%, o papel foi penalizado por uma notícia envolvendo sua política de preços. Na noite de quinta-feira, a Petrobras havia anunciado um reajuste para cima nos preços do diesel de aproximadamente 5,7%. Na mesma quinta-feira à noite, a Petrobras voltou atrás da sua decisão, sinalizou que poderia esperar mais alguns dias para aí sim implementar esse ajuste. O mercado interpretou isso como uma interferência do governo na política de preço da Petrobras, a empresa que sofreu muito no passado com esse tipo de interferência, então realmente foi uma notícia negativa. Os investidores vão ter que acompanhar os próximos passos. Há uma expectativa que na próxima semana a Petrobras sente com o governo para explicar o porquê desse reajuste. Aí o investidor, sem dúvida alguma, vai tentar entender se de fato a Petrobras ela vai ter a liberdade para reajustar os preços dos combustíveis no Brasil de acordo com a paridade internacional ou se pode ter algum tipo de interferência. Então, por enquanto, realmente é uma situação bem delicada, porque é um tema muito importante para a tese de investimentos da Petrobras. A gente vai ter que acompanhar ao longo das próximas semanas. Voltando aqui para o Brasil, além do noticiário político, eu comentei sobre a história da Previdência, mas essa semana tivemos alguns indicadores econômicos relevantes. Por exemplo, foram divulgadas as vendas no varejo no mês de fevereiro, mas elas ficaram estáveis em relação ao mês de janeiro. Então, é um dado que ele não chegou a surpreender. Na verdade, ele veio até um pouco melhor do que o mercado estimava, a previsão era de queda, mas é um outro dado que mostra que a atividade econômica nesse primeiro trimestre ela está mostrando uma evolução muito lenta, muito gradual. E a gente vem observando nas últimas semanas uma revisão para baixo nas expectativas de crescimento da economia em 2019. Então, isso mostra mais uma vez a necessidade da aprovação da PEC da Previdência no Congresso para que a economia realmente consiga mostrar um fôlego um pouco mais forte. Outro dado que foi divulgado essa semana, o IPCA, o indicador oficial do país de inflação, ele mostrou uma inflação de 0,75% no mês de março, ficou um pouco acima das expectativas de mercado, mas por enquanto a gente não vê maiores pressões inflacionárias. Então, no geral, podemos esperar um ano de 2019 com inflação relativamente baixa. Em relação aos mercados internacionais, essa semana não vimos as principais bolsas operando com uma tendência única. Na Ásia prevaleceu um viés um pouco mais negativo, na Europa um pouco mais positivo e nos Estados Unidos os índices bem próximos da estabilidade. Essa semana tivemos alguns indicadores econômicos. Destaque para esse final de semana, entre quinta e sexta-feira, foi divulgada a balança comercial da China com um superávit comercial aproximadamente 33 bilhões de dólares. Esse resultado veio melhor do que as estimativas de mercado, principalmente porque as exportações elas cresceram acima das expectativas. Isso afasta um pouco aquela preocupação sobre o ritmo da desaceleração da economia global. De qualquer maneira, esses indicadores econômicos são super relevantes, então nas próximas semanas eles vão continuar tendo um peso no mercado. Por falar nas próximas semanas, também o investidor deve ficar de olho na safra de balanços corporativos, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, nos mercados internacionais. Nessa sexta-feira, por exemplo, 2 bancos divulgaram seus resultados nos Estados Unidos. No Brasil, algumas empresas já divulgando prévia operacional. A Tenda, empresa de construção, divulgou uma prévia operacional com resultado sólido. Tenda que é, junto com a Direcional, uma das nossas principais recomendações no setor. Então, estou dando um panorama geral dessa semana, mas já queria chamar a atenção para a próxima semana. Teremos aqui no Brasil um indicador de atividade bem relevante, que é o IBCBR do mês de fevereiro. Esse é um indicador de atividade, ele é tido como uma prévia do PIB. Teremos também dados de arrecadação federal no mês de março. Além disso,
volta a destacar o peso do noticiário político no rumo dos negócios. Então, o investidor que pensa com uma visão de retorno de médio prazo, a gente acha que a Bolsa realmente está num ponto de compra muito interessante. Com essa realização que vimos nessa semana, principalmente na sexta-feira, a Bolsa voltou ali a negociar abaixo dos 94 mil pontos, então realmente é um valuation, um patamar de preço bem interessante para o investidor que está pensando num posicionamento de médio prazo. Naturalmente, curto prazo, é bom o investidor ter cuidado com operações muito de curto, porque o mercado está mostrando bastante volatilidade. Então a gente sempre sugere uma carteira diversificada para reduzir a volatilidade, reduzir o risco, mas recuperar, ter uma tendência de recuperação de lucro no médio prazo à medida que a Bolsa volte a ter uma boa performance. Eu comentei aqui que Petrobras acabou sendo um dos destaques de queda na semana, em função desse noticiário de preço. Agora falar de uma maior alta. A Marfrig acabou se destacando na ponta positiva, papel acumulando ganhos acima de 11%. Na verdade, as ações do setor de alimentos, Marfrig, JBS, BRF, elas têm tido uma boa performance nas últimas semanas em função do noticiário vindo dos mercados asiáticos, onde a gente está vendo uma febre suína afetando a produção de suínos na China. Isso tem levado a dois impactos. Primeiro, uma queda nos grãos, preço de milho, por exemplo, tem recuado no mercado internacional. Isso é muito positivo para as empresas brasileiras que operam nesse segmento, porque há uma queda no custo de produção e, por outro lado, como a gente vê uma queda também na produção de suíno na China, uma queda esperada da ordem de 20% da produção, isso está fazendo com que os preços da proteína no mercado internacional tenham um movimento de alta. Não só suíno, carne de frango, carne bovina também vem fazendo esse movimento, então isso ajuda a explicar por que Marfrig, BRF, JBS têm tido uma boa performance nas últimas semanas. Inclusive, aproveito para reiterar nossa recomendação de compra, principalmente para BRF e JBS, que são as principais recomendações nesse setor. Então, acho que deu um bom giro pelos mercados internacionais. Só para falar também, commodity, no geral, segue mostrando uma boa tendência essa semana. Vimos evolução no preço do minério, uma alta de aproximadamente 2%. A gente tem uma expectativa de preço bem elevado esse ano, de 2019. Ao longo do segundo semestre, a gente pode trabalhar com uma hipótese de minério de ferro acima dos $100 a tonelada. Petróleo também vem fazendo um movimento de recuperação, subiu próximo a 2% no acumulado dos últimos 5 dias. Então, esses foram os principais destaques dessa semana. Eu vou encerrando esse programa de sexta-feira. Uma boa tarde a todos, bom final de semana e até a próxima segunda.